I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though the Our text tonight reflects what He was. Nosso texto esta noite reflete o que Ele era. É isso o que o torna grande na minha avaliação. Mesmo sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra. E quando veio aqui, Ele tomou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era o de um criado que lavava pés. De todas as remunerações nos dias primitivos do mundo oriental, o lavador de pés era o homem mais mal remunerado de todos. Pois naqueles dias os animais andavam pelas estradas, as estradinhas pelas quais passavam, e ao longo da estrada fedia, ao longo de toda a estrada onde os animais estiveram. E a poeira subia e grudava em suas pernas e em seus pés, e ficava um fedor tão terrível. E logo que alguém fosse visitar o outro, ele não podia entrar dessa maneira. Ele cheirava mal, do fedor da estrada e da poeira, como em torno do estábulo. Assim, a primeira coisa que fazia, ele tinha um pequeno compartimento, um compartimento da recepção, e o homem menos remunerado no local, simplesmente como um escravo, ficava ali atrás para lavar os pés deste hóspede que estava chegando e dar-lhe um outro par de sapatos para calçar, uma pequena sandália para calçá-la nele. E então ele era ungido, e então com um óleo, e podia entrar então para ser hóspede do seu amigo, porque ele se sentiria completamente fora de lugar, entrando com o fedor tão forte das estradas, e suado e assim por diante. E o lavador de pés ganhava menos do que qualquer homem que havia. E o Deus do céu, pendurado ele mesmo para ser o maior que havia, tornou-se o mais vil que havia. What a difference of the so-called reflecting Christian today. Que diferença do suposto cristão que reflete hoje. Que diferença! Ora, o assim chamado cristão hoje quer ser servido. Ele começa pensando que é alguém. Que diferença de quando ele o refletia. Ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir. O maior entre vós seja o servo de todos eles. E temos visto hoje que a nossa tendência moderna de cristianismo é: eu sou alguém e você não é nada. É errado. Não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo da maneira errada. Deus não quer que façamos isso dessa maneira. Nós cantamos o hino Ser como Jesus, mas quando se trata de humilhar o nosso orgulho e nos tornar humildes como Ele fez, então nos recusamos. E ao fazer isso, o homem formou denominações onde pode se separar, aparentemente não tendo o Espírito, como disse a Escritura. Eles se separam. Pertencemos a tal e tal igreja.
É uma igreja maior. É uma igreja melhor. Nossa denominação é uma denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. Ele veio ao mais baixo, à prostituta de rua, ao mendigo, ao vagabundo, e desceu diretamente ao pó com eles. Essa é a vida cristã. É assim que deve ser para refleti-lo dessa forma. Sei que as pessoas dizem, esses são dias que já passaram. Não são. Se Cristo ainda permanece Cristo, se seu Espírito ainda é o Espírito Santo que estava nele, estiver em você, ele fará você tomar essa posição também. Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Quão distante está da sua oração quando ele rogou que, por isto, todos conhecem que somos seus discípulos quando amamos uns aos outros. E em vez disso, contendemos uns com os outros, desprezamos uns aos outros porque não concordamos com certas coisas. E saímos e acusamos uns aos outros, vejam onde, e ainda assim afirmamos ser cristãos. Conheço pessoas que afirmam ser cheias do Espírito Santo, que são culpadas de tais coisas, saindo e realmente dizendo coisas más sobre outros cristãos, quando não deveriam fazer essas coisas. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito, é melhor estar cientes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos, é o que possuímos que conta. Estão vendo? Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. Podemos discordar das pessoas, mas Jesus não interferiu e disse, bem, agora aqui todos vocês, fariseus, todos vocês vão para o inferno. E não há nenhuma chance para vocês por causa disso, daquilo ou daquilo mais, porque vocês são fariseus. Mas ele foi até eles, e ele ministrou a eles, e os ajudou. Ele fez tudo o que pôde para ajudá-los. Mas hoje, a instrução e ser membro da igreja e os laços com o mundo tornaram-se parte da igreja de tal maneira que o intelectual tomou o lugar do espiritual. Você não pode chegar a Deus senão pelo Espírito. Há apenas uma maneira de um homem poder chegar a Deus, que é através do Espírito Santo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer primeiro. Isso é a pura verdade, cristão. Queremos pegar uma caderneta de anotações esta noite em nosso coração e acrescentar essas coisas agora. Vamos pensar nisto. Alguns de nós afirmam ter todo o conhecimento. Temos aqueles que dizem, agora, espere. Eles adoram ser doutores e santos padres e assim por diante. Mas, conhecendo tudo isso, se você tivesse todo o conhecimento, de nada lhe serviria, a não ser que você tivesse em você um espírito de amor. A Bíblia disse, ainda que eu tivesse toda a ciência e não tivesse amor, nada seria. E de que serve o nosso conhecimento quando alguém diz, eu não iria a um reavivamento como esse, porque essas pessoas não são estudadas. Eu não me envolveria com elas. Não importa se são alfabetizadas ou não, elas podem conhecer a Cristo. Certamente nunca se pode ser humilde demais. Que Deus sempre mantenha esse espírito em mim. Não importa quão simples, em que crê, em que não crê, qual credo, cor ou o que seja. Quero estender a mão e ajudar. Claro, quero esse espírito em mim. Não vou achar que sou melhor do que o outro. Eu poderia encher o peito e dizer, todas as pessoas fiquem de pé quando eu entrar. Ou, a maior campanha de todas é a minha. Quem sou eu, afinal, exceto o barro que Deus fez? Que eu me humilhe para que sua vida seja refletida. Vamos, todos os cristãos, nos sentir assim. Conhecimento não nos leva a nada. Por exemplo, e se houvesse uma gaiola cheia de canários e a gaiola fosse do tamanho deste tabernáculo e um canarinho voasse para o alto da gaiola e dissesse, cavalheiros, quero dizer algo a todos. Acontece que sou um pouquinho superior a todos vocês.
Vejam vocês, eu sou um canário que sabe tudo sobre os seres humanos. Eu posso explicar tudo. Tenho visto a senhora andar pela casa. Tenho visto as crianças brincarem. Conheço tudo a respeito. Agora, todos me ouçam. E no momento em que ele estivesse se gabando do seu pequeno cérebro, um estudante da Universidade de Princeton se aproximasse com a mais polida gramática e começasse a travar uma conversa com o canarinho, usando a mais alta gramática que pudesse e falando com este canarinho. Imagino que o passarinho viraria a cabeça para o lado. Ele ouviria do começo ao fim, mas nada saberia do que ele estivesse falando. No entanto, ele pode ouvi-lo. No entanto, ele pode vê-lo. Mas de que vale o seu conhecimento? Nada, porque ele não sabe do que o homem está falando. Por quê? Ele tem cérebro de canário. Não tem cérebro humano. Só entende como os canários entendem. E assim é o ser humano. Não importa quão intelectual você seja, ainda assim temos cérebros de canário porque somos apenas seres humanos. Deus se faz conhecer pelo Espírito e pela revelação do Espírito Santo. Nunca teremos a capacidade de compreendê-lo através do intelecto. Você pode falar e entrar e ter reuniões intelectuais e de psicologia tanto quanto queira. E as pessoas nunca conhecerão a Deus. Elas não podem. Você pode explicar e dizer para as pessoas que chorar e dar a outra face não passam de moda antiga, mas esse é o homem que está refletindo Cristo em sua vida. Um homem que é humilde, um homem que anda com Deus, age como Jesus. Mas veja, o passarinho não podia entender. Todavia ele achava que poderia, porque ele não é feito dessa forma. Seu intelecto não se compara com o intelecto desse aluno inteligente. E nem nosso intelecto jamais se igualará ao de Deus. Como pode nossa pequena e finita mente chegar a se equiparar à mente finita? Ou nossa mente finita chegar a se equiparar à mente infinita de Deus? Essa mente infinita de Deus está tão além do intelecto humano que nunca chegaria. A única maneira desse pássaro chegar a saber do que o homem está falando é se render e aceitar e fazer o que acha que o homem quer que ele faça. Essa é a única maneira de conhecermos a Deus, é seguir a liderança do Espírito Santo. Isso é antiquado. É o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Sempre será o plano de Deus. Não por violência nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Resume-se a isso. Longfellow uma vez disse isso. O caminho para ser bem-sucedido é encontrar uma causa digna sobre a qual se fala, uma causa digna sobre a qual se fala, e então firmar-se nisso. Claro, algo sobre que se fala, rejeitado pela ciência e, se for digna, então firme-se nisso. Vocês sabiam que em 1872 a Associação Médica dos Estados Unidos rejeitou as banheiras? Disseram, elas são absolutamente anti-higiênicas. Disseram, elas espalham doenças. Banheiras. Finalmente a aceitaram. E este evangelho antiquado de que estamos falando, lavado no sangue do Cordeiro, pode parecer antiquado, mas terão de encará-lo mais cedo ou mais tarde. É uma causa digna. Firme-se nele com tudo o que você tem. É o caminho da lavagem pelo sangue que limpa o homem completamente. Não sair por aqui, beber e fumar e andar em má companhia e se chamar de cristão, porque pertence a uma igreja. É aquele Espírito Santo limpo e inadulterado numa vida humana que reflete Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que hoje as pessoas rejeitam o novo nascimento. Eles têm o que chamam de novo nascimento, uma forma de apertar a mão do pastor. Mas isso não é nascimento.
A razão que eles se recusam a aceitá-lo. É por isso que vão se unir a igrejas, porque podem vir de alguma forma intelectual. Deus disse, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino de Deus. Não importa quão intelectual você seja, ou quão bom cristão afirma ser, você tem de nascer de novo. Você diz então, irmão Branham, terei de ir a alguma pequena missão? Não significa isso. Significa que tem de receber um novo nascimento. Tem de nascer de novo. Esta é uma audiência mista, mas vou dizer uma coisa. O que é um nascimento? Se um nascimento acontece num colchão de palha, ou se acontece no chão, ou num hospital em que os quartos estão decorados em seda cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere. Isso mesmo. É assim é o novo nascimento. É uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere, mas produz vida. Amém. Produz vida. Que tipo de vida? Vida de servo, para se humilhar, para negar a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Dizem, mas já vi chorarem e berrarem em volta do altar e agirem assim. Claro, eles estão nascendo. É uma sujeira, não me importa aonde você vá. Você pode se levantar, o rosto todo cheio de lágrimas, e os olhos vermelhos, e as mãos esfoladas de bater no altar, mas é o nascimento. Isso mexe com você. Torna-o um servo. Tira a formalidade de você. Isso faz imagem, moldando nova vida, nova criação. Você pode estar todo sujo quando se levanta, mas você nasceu de novo, não importa onde esteja. Isso produz nova vida, traz uma nova imagem, vida, faz de você um servo. Você deseja servir, então. Jesus quer que sirvamos uns aos outros. Amemos uns aos outros. E enquanto servimos uns aos outros, nós os servimos. Agora, lembre-se, são só os enfermos que requerem atenção, serviço. Só os enfermos requerem atenção. E quando você vê um pregador, e que eu não limite isso apenas a um pregador, mas que inclua cada membro da igreja que deseja atenção. Eu sou alguém. Somente lembre-se. Aí está uma pessoa espiritualmente enferma. Elas estão precisando de atenção. Precisam da atenção do Espírito de Deus para lhes dar algo que tire essa atitude delas. As cure do seu egoísmo e grandes ideias e sou melhor que você. O Espírito Santo nos torna todos iguais. Enfermidade espiritual demais. Anêmicos. Sabem o que é anemia? É alguém que não tem sangue, anda de modo esquisito, está sempre cambaleando. E esse é o problema de muitos dos nossos membros da igreja hoje. Eles estão anêmicos. Precisam de uma transfusão de sangue do Calvário, que lhes dê sangue real e rico para fazê-los andar da maneira antiquada de Deus, esculpida pelo Espírito Santo. Isso lhes dará algo pelo que viver, dará confiança que os fará andar à imagem do seu Senhor. Quanto a mim, se tivesse de fazer uma escolha, desejaria ser como ele foi. Ele veio para ser um pastor e foi um pastor. Um pastor é aquele que vai atrás de suas ovelhas. Retrato famoso, acho que não o temos em nossa parede aqui, mas me sentei em minha sala olhando para ele. Simplesmente não me lembro do nome do artista no momento. Mas ao perder aquela pequena ovelha negra e deixa as 99 e vai procurá-la, o que ele faz? Anda pelo deserto, ele se corta com espinhos, ele enfrenta os perigos, procura a noite toda, até que, finalmente, bem abaixo na encosta da montanha, pendurado em um pequeno arbusto, arriscando a própria vida, ele estende a mão e tira a ovelhinha da sua condição decaída, então a traz de volta para si. E outro artista pintou um quadro dele trazendo-a para casa.
Agora, dá a impressão que o pastor apenas colocaria o braço sob a ovelha e sairia trazendo-a assim. Mas notaram como o Espírito pegou o pincel do artista? Ele não a colocou debaixo do braço, ele a colocou sobre os ombros. Agora, quero que vejam o cuidado deste pastor. Agora, Jesus, quando estava expulsando demônios, ele disse que o fazia como o dedo de Deus. Agora, se um demônio o está incomodando, a única coisa que se requer de Deus, ele é simplesmente tão insignificante que ele apenas usa seu dedo e o expulsa. Mas quando uma ovelha vem para casa, onde está a parte mais forte de um homem? Sobre os ombros. Notam como um homem, sempre, seus ombros são a parte maior? Onde ele pode carregar sua maior carga? Sobre os ombros. Onde ele fica mais confiante? Quando a carga está sobre seus ombros. Assim, ele apanha a ovelha, a põe em seus ombros e gentilmente regressa com ela. Todos os poderes de Deus envoltos naquele animalzinho perdido, trazendo-o de volta. Mas um demônio, ele simplesmente o expulsa tão fácil com seu dedo. Ele é um pastor. Um pastor de ovelhas tem de sair da trilha para encontrar a desviada. E um bom pastor é um pastor que cuida das ovelhas. Francamente, a palavra pastor significa quem cuida de ovelhas. E às vezes na igreja, uma pequena seita ou uma panelinha surge na igreja. Um lado segue numa direção e outro lado em outra direção. Um bom pastor verdadeiro acompanha aquela panelinha para fazer o quê? Para trazê-los de volta. Um pastor real e verdadeiro, o que ele está fazendo? Ele próprio muda de direção para fazer o quê? Para trazer de volta a perdida. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma de volta. No entanto, eles se desviam para algum lugar, irmão, como se fossem conquistar o mundo, da noite para o dia. Aquele pastor seguirá junto a fim de endireitá-los, ganhá-los de volta para esta direção. Esse é um bom pastor. Ele está refletindo a imagem de Jesus. Irmão, sei que é chamado de heresia, é chamado de fanatismo, mas se eu tivesse de escolher esta noite, minha escolha seria ser como ele. Eu quero que qualquer coisa em minha vida reflita a imagem do Senhor Jesus, a minha vida. E vou, depois de amanhã à noite, depois deste casamento, vou para o deserto. Quero dizer, para ficar lá, porque no fundo da minha alma, sinto que é preciso me aproximar mais de Deus do que como estou. Não quero apenas caminhar, tento caminhar direito perante Ele, mas eu quero me aproximar mais dEle. Enquanto o Tabernáculo Branham está tendo um reavivamento, eu mesmo quero um. Não quero que isso aconteça só no edifício. Quero que aconteça em mim. Quero me aproximar mais. Quero mais do Espírito Santo em mim para refletir Cristo em mim. Quero ser como Ele. Sei que todo verdadeiro cristão quer ser como Ele. Esse é o desejo do meu coração, ser como Jesus. Quero que Ele seja Ele é o exemplo do que quero ser. E olhe, será preciso o Espírito Santo para fazer isso. É a única coisa que pode fazer isso. Não estou interessado em seminários e no que alguém tenha a me dizer. Não me interessa beijar crucifixo ou colocá-los perto do coração ou fazer orações aos mortos. Estou interessado em uma coisa, que é mais do Espírito Santo para assumir o controle de William Branham. Não estou interessado em me unir a uma igreja maior do que a que pertenço. Eu pertenço à verdadeira igreja do Deus vivo, os primogênitos. Eu nasci nela e quero mais do Espírito Santo em minha vida para refletir Cristo, a quem eu amo. Não me importa a que plano ou nível eu tenha de chegar para obtê-lo. Não importa se eu tiver de ir para lá ou para cá, ser chamado de fanático, santo rolador, o que quer que seja, quero que mais da sua vida seja refletida. Não estou interessado a que nível eu tenha de chegar. Estou interessado no Espírito Santo para que possa ser um servo mais como ele era. Ele era o servo do Senhor. Não veio para ser servido ou servir a... Não veio para que ele fosse servido, mas para servir
Ele se colocou como servo. E se o Rei do Céu pôde fazer isso, e somos os membros do seu corpo, que sejamos todos da mesma forma. Não sermos diferentes, mas nos humilharmos em sua presença. Não importa o que o mundo tenha a dizer ou o povo intelectual. Não pensem nada sobre isso. Apenas receber mais do Espírito Santo e ser como Jesus. Humilde, manso. These people may not claim to be or boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you.